Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, a parte de Jesus, mais uma meditação para o meu povo. E hoje nós vamos meditar em 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam o Senhor. Então, bem interessante, irmãos. Os filhos de Eli eram homens ímpios e Samuel foi educado nesse ambiente. É claro que ele foi educado pela mãe antes, mas ele, como uma criança, já caiu nesse ninho de cobra. Mas Deus tinha um plano na vida de Samuel. E Samuel, pelas orientações da sua mãe, ele não se contaminou, ele não se corrompeu. Porque muitos jovens hoje da igreja, ele é uma benção quando está ali no seu lar. Mas quando ele vai para a escola, quando ele fica sozinho em acampamento de desbravadores, o que acontece? Ele se corrompe. Ele fica na roda dos escarnecedores e faz as mesmas coisas que os meninos mundanos. Misericórdia, irmãos. Então Samuel é uma repreensão para os jovens hoje, que dizem, mas não tem jeito, né? Tá todo mundo assim. Tem sim. Olha que diz o comentário do Espírito de Profecia. A conduta de Eli, sua condescendência pecaminosa como pai e sua negligência criminosa como sacerdote de Deus apresentam um impressionante e penoso contraste com a firmeza e a abnegação da fiel Ana. A conduta de Eli, sua condescendência pecaminosa como pai e sua negligência criminosa como sacerdote de Deus apresentam um impressionante e penoso contraste com a firmeza e a abnegação da fiel Ana. Eli estava familiarizado com a vontade divina, conhecia o caráter que Deus aceita e aquele que ele condena. Contudo, permitiu que seus filhos crescessem com paixões desenfreadas, com apetites pervertidos e moral corrompida. Eli havia instruído os filhos na lei de Deus e dado bom exemplo com a própria vida, mas isso não constitui todo o seu dever. Deus requer que ele, tanto como pai, como sacerdote, o restringisse, impedindo-os de seguir sua própria vontade perversa. Isso ele deixou de fazer. Sign of the Times, 10/11, 1881. Então, irmãos, hoje em dia, muitos pais são como Eli. Eles dão um bom testemunho, eles são cristãos dentro da igreja, são uma benção. Mas eles não repreendem seus filhos. Eles são covardes, eles não repreendem seus filhos. E os filhos seguem uma conduta pecaminosa, e isso, se o homem, se ele deixa os filhos seguir nessa linha, os filhos vão se perder e Deus vai requerer das mãos do pai o sangue dos filhos, porque ele não repreendeu. Eli foi um homem covarde. Então Eli tinha aptidões boas, Eli era um homem correto, ele queria dar um bom testemunho para os filhos, mas isso não só basta isso, irmãos. Dar um bom testemunho. Nós temos que repreender o nosso filho, nós temos que restringir a desobediência deles. Então, irmãos, essa é uma lição para nós, que possamos, em nome de Jesus, dar um bom testemunho, ser cristão e também repreender nossos filhos se eles estiverem em conduta pecaminosa. Que Deus te abençoe, que você possa ser fiel ao Senhor e a toda prova, em nome de Jesus. Amém. Somos a luz deste mundo em dor, brilhamos na escuridão, refletiremos a glória de Deus, levando a salvação.